A gente começa o nosso debate das Feras de hoje perguntando para você quem montou o melhor elenco goiano para a Série B. Quem está à frente nesse momento? Quem está à frente? E aí eu vou me basear aqui em cima de uma resposta, aliás, a entrevista do Adson Batista no domingo foi uma coisa de doido. O que o Adson falou de coisa interessante, inclusive nessa semana a gente vai repercutir aqui também a fala dele sobre a CBF, é o primeiro assunto do programa de amanhã, o Adson soltou o verbo. Com educação, com respeito, respeitando a instituição, as pessoas que estão assumindo, mas o Adson não fugiu, não se furtou do assunto e falou muita coisa interessante. Muita coisa interessante. Mas o Adson também comentou, ele respondeu, se o Atlético nesse momento é a terceira equipe da capital do ponto de vista da qualidade. Se o Atlético está atrás do Goiás e também do Vila Nova. O time do Vila é melhor que o do Atlético? O Goiás é melhor que o do Atlético? Quem está à frente? Veja só, ouça só o que disse o presidente atleticano Adson Batista aqui no microfone das Feras, no microfone da rádio mais barrista do Brasil. Soltou. Hoje, com toda sinceridade, tecnicamente, se for analisar jogador por jogador, eu acho que não. Mas hoje o Goiás está acima, porque está encaixado, o Mancini já encaixou e organizou o time. O Vila já vem organizado desde o começo do ano. Então, hoje, se você falar, os números não mentem. O Goiás e Vila tá no melhor momento. Agora, se eu falar para você, o elenco de uma... Cara, é muito rotativo, né? Então, eu vou fazer o que eu puder, porque o Atlético joga. Não é pensando só no Goiás e Vila. Eu tenho que pensar nos outros 17 times, né? Porque qualquer jogo, Série B, ninguém respeita a camisa, não. Qualquer jogo é difícil. Se você competir, se você tiver dinâmica, intensidade, você vai dar dificuldade para qualquer time. Muito bem, tá então o presidente do Atlético, Adson Batista, né? Respondendo aí de forma consciente. Foi muito consciente o presidente atleticano. Para ele, no papel, não. O time do Atlético é tão bom quanto os outros dois, mas do ponto de vista do acerto, né? Jogando futebol em campo, o Goiás hoje está um pouquinho à frente e o Vila Nova também. Será que o pessoal da mesa aqui concorda? Esse é o primeiro tema do nosso debate das Feras. Vamos para cima. 1h13 da tarde. Antes eu tenho que falar para você da mega promoção da Bater Shop. Bateria Sedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia, só R$ 420 à base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Acelera na Vesa Renault. Aproveite. Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. E Hiperboreira. Hortifruti completo e variado o ano todo. Hiperboreira. Gente da gente, 100% goiano. Meninos, hoje quem é a principal força do futebol goiano pelo começo da Série B? Quem é a segunda? Quem é a terceira? Ei, meu querido craque Danilo Dias, começa por você hoje. Fala comigo, fera. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Boa tarde, ótima terça-feira pra você. Também um abraço especial ao ídolo, maestro Carlos Eduardo Tim. Rapaz, é bacana, né? Fazer o programa ao lado do Tim, uma pessoa que eu tenho um carinho, um apreço, um respeito muito grande. É uma pessoa do bem, que eu tive o privilégio de estar no banco, né, Tim, naquela final de 2005, em que vocês foram campeão em cima do Goiás. Muito bom, ídolo, poder estar aqui ao seu lado, você sabe disso. É um amigo que eu tenho aqui na comunicação. E também um boa tarde especial ao Jean Lopes, lá em Pirenópolis. O Jean com cabelo aparado, barba feita, aparentou ser com certeza mais novo. Também um boa tarde especial a todos que estão na audiência nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Thiago, o melhor elenco e montagem foi o Vila Nova. Provas da visão, da palavra que o Adson proferiu. Também comungo da mesma opinião que o Adson disse. Mas é muito rotativo, abre aspas, a palavra dele, né? É muito, cada mês pode ter essa variação. O Atlético tem excelentes nomes que se calhar outros times nem têm um ataque tão poderoso com 3 número 9 como Potker, como Dantas e próprio Sandro Lima. Dificilmente você encontra numa Série B dessa 3 números 9 potentes que pode a qualquer momento jogar e decidir um jogo, como foi o próprio Sandro Lima decidiu no último confronto. Só que eles não estão dando liga ainda, né? São 5 meses que não conseguiram, parece que se encaixarem perfeitamente para que tenha um time homogêneo, para que tenha um time organizado. E é isso. O Vila Nova, como eu falei, buscou um fortalecimento para o seu sistema defensivo com jogadores cascudos, como o próprio Maia, que estava no Criciúma, o Paiussá, que dispensa comentários, hoje é disparado um dos melhores centrais zagueiros aqui do nosso futebol goiano e quiçá também dessa Série B. O Goiás está com uma margem de crescimento muito grande,
com peças que podem render mais, justamente no quesito Mancini, né? Trouxe aqui na semana passada, nos últimos 15 jogos do Mancini, os números são extraordinários, né? Só de 15 jogos na Série B, contando com as 7 vitórias que finaliza o ano de 2024, com as 5 que tem nessa temporada, então são 12 vitórias, apenas uma derrota, e com a derrota que ainda passa sim, né? Porque o Goiás estava focado na Copa Verde, ele escalou um time ali meio vai, não vai, e perdeu pro América, então uma derrota nos últimos 15 jogos em se tratando de Série B, então eu penso que o Goiás também tem essa homogeneidade, o Goiás tem esse fator Mancini que vai potencializar ainda muitos jogadores que ali estão, ele potencializou novamente aqueles que o ajudaram em 2024, esses já voltaram a ser quem era, um Marcão, um Gava, um próprio Lucas Ribeiro, então agora ele tá potencializando outros que já estavam aí com a sua chegada, eu não tenho dúvidas que o Goiás também é uma força que tem que ser pontuada, como o próprio Adson disse, mas para mim o melhor elenco e montagem foi sim o Vila Nova até o momento. 1h17 da tarde, meus amigos, não batemos nem 100 likes ainda, hein? Eu preciso do seu like, eu preciso da sua força, eu preciso aí, acima de tudo, da sua atenção. E você do FM 90.7, muito motorista de aplicativo, muito segurança, muita gente bacana nesse momento aí que tá almoçando. Obrigado, viu, gente, pela audiência, de coração. Você que tá no seu carro, você que tá na sua casa, valeu demais pela carona, pela amizade, pela companhia de sempre. Você é o melhor ouvinte do Brasil. Manda mensagem também pelo 629-9980-8807, tá bom? Qual o melhor elenco goiano nesse começo de Série B? Esse é o primeiro tema do nosso debate das ceras. Estamos aqui debatendo com você. Vinícius Segatti, boa tarde, pessoal, tamo junto. Fala, Segatinho, como é que você tá, Segatinho? Samuel Landim, boa tarde, Thiago, a todos da bancada. Nesse momento é o Goiás, mas até o final do campeonato tudo pode mudar. Flávio Targino de Souza Panta, é nosso membro aqui. Like. Tamo junto, Thiago, para mais um dia. Obrigado, Flavinho. Luciana Imaculada, vamos lotar o estádio. Um abraço pro Pedro Henrique, Antônio Filho, Tadeu salvou Goiás contra o Paysandu. Paulo também tá ligado. Enfim, um abraço aí pra toda essa turma maravilhosa. Esgon Gabriel, era pro Goiás ter levado pelo menos 5 do América. Ô, meu filho, você tá doido? Você tá mexendo com cerveja fora de horário, meu filho? Pelo amor de Deus, me ajuda. Thiago, parece, só pra concluir o meu raciocínio, que vocês estão acabando com a abertura do programa de novo. Mas vai lá, vocês não aprendem? Vai lá, não, acaba é bom, de novo às vezes, aqui. Sair não. A gente tem um padrãozinho aqui que me irrita quando vocês acabam com ele, mas tudo bem. Seu é tipo... tipo assim, eu quero te matar, mas vai lá. Não, porque parece que o Atlético tá sem um maestro, né, relativando com o time, ali na beirada do campo, né, sem um treinador que faz aquele regimento dos seus jogadores na orquestra sinfônica, fazendo uma alusão à música, para que eles consigam ter ali dentro de campo um rendimento bom. Tem bons nomes no papel, mas parece que tá faltando aquele maestro ali na beirada do campo para organizar. Quem sabe o Matias, que acabou de chegar, possa ser esse cara. 1h19 agora, meus amigos, já declarou teu imposto de renda 2025? O prazo está acabando. Evite multas com a Receita Federal. A Atlanta Contabilidade tem especialistas em declaração de imposto de renda. Mais informações pelo WhatsApp 62982360008. Atlanta Contabilidade. Acelera na Vesa Renault. Orochi Intense 2026 com espaço maravilhoso para 5 pessoas, com caçamba para 680 quilos, por apenas 122.700 com nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 meses. Acelera na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Hortifruti do Hiperboreira tem qualidade e praticidade, produtos sempre fresquinhos, reposição diária constante e variedade a temporada inteira. Se tem tudo isso, o que você está esperando, gente? Hortifruti completo, Hiperboreira, gente da gente 100% goiano e Sophist Laser, no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, oferecendo tratamentos personalizados. Agende agora mesmo a sua avaliação de graça. 629-9371-6862, Sophist Laser, 629-9371-6862. Vai deixando o teu like, hein? Jean Lopes, chega pra cá, meu filho, divide a tela aí com o Jean Lopes. É muita beleza o Jean Lopes, olha, parecendo um poodle. Você já teve poodle? Aí você tira o pelinho do poodle, fica desse jeito que o nosso Jean Lopes tá. Tá estranho demais, Jean. Pelo amor de Deus, deixa a barba, meu filho. Fica com a cara mais assim, sabe? Não sei, assim, mais vovô, titio da lancha. Você tá com a cara assim, não tá bonito não, Jean. Assim, de coração, gosto de você, te amo, mas não combinou com você não. Gente do céu, tirem as crianças da sala. Mas enfim, Jean Lopes, o Watson foi muito consciente, extremamente consciente. Quando ele cita essa questão. Hoje no papel, pra mim, não. Mas os resultados estão aí. Eu vou falar o quê? O Goiás, pra mim, tá à frente e o Vila Nova também, né? O que você pensa aí da fala do Adson Batista? O que você pensa de uma forma geral, uma análise geral? Como estão aí, né, as nossas equipes? Como que está a divisão de forças entre Vila Nova, Goiás e Atlético nessa Série B depois de 8 rodadas? Fala comigo, Gé Lopes. Rostinho de bumbum de neném. Boa tarde, Thiago Menezes.
Tiago, se você me acha feio, automaticamente eu estou lindo. A verdade é essa. Você tá parecendo um calango. Calango, bebê. Essa carinha de 59 anos de idade, que é a minha idade, com um corpinho de 58. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Tim, queridos amigos. Boa tarde a você, ouvinte da Band News, a você, amigo das Feras do Esporte. Tiago, veja bem, eu concordo com a maioria do que disse das palavras que disse o Adson. A gente tem que separar em 3 blocos. O melhor desempenho, o melhor time, ou seja, o 11, e o melhor elenco. São 3 blocos. Nem sempre o melhor elenco tem o melhor time, porque isso vai depender de treinamento, vai depender de condição física, vai depender de uma série de situações para que o melhor elenco se converta em melhor time. Eu gosto sempre de dar o exemplo da seleção brasileira de 2006, quando era disparada a melhor seleção individualmente do planeta e caiu nas quartas de finais daquela Copa, porque os treinadores Zagallo, os treinadores não deram conta de fazer o Brasil jogar de acordo com a qualidade do elenco. O melhor elenco do futebol goiano, para mim, continua sendo do Atlético. Por quê? Porque o 11 que joga tem o mesmo nível do 11, ou dos jogadores que ficam no banco de reservas. Quando você substitui um jogador do Atlético, o que entra não tem muita diferença do que está jogando. São jogadores praticamente do mesmo nível, do mesmo padrão. O Goiás tem um bom 11, mas a gente viu domingo, tanto que o Mancini sofre. Ele vai tirar o Pedrinho, ele tem que colocar o Arthur Caíque, ele tem que colocar o Jajá, né? Ele vai tirar o Anselmo Ramon, ele tem que colocar o Barceló. Aí o nível é diferente demais. Então o Goiás tem um bom 11, mas não tem um elenco. Não tem jogadores no banco de reservas do mesmo nível dos 11 que jogam. O Vila Nova, por sua vez, também tem um bom time, mas também tem um elenco fragilizado. Por quê? Saiu aqueles 2 zagueiros titulares do Vila Nova. O Vila Nova não tem quem põe no mesmo nível. Perde os laterais. Os que entram não são do mesmo nível. Então o Vila Nova tem o mesmo problema do Goiás. Elenco, apesar do bom 11. Inclusive melhorando bastante o ataque agora com a chegada do Parede. Então o Adson, eu concordo com o Adson. O Atlético, nesse momento, é o time que joga o pior futebol dos 3, mas é o que tem o melhor elenco. O Goiás tem os 2 jogadores, tecnicamente falando, melhores do futebol goiano, na minha opinião, que é o Pedrinho e o Benítez, que está chegando agora. O Vila Nova tem a melhor dupla de zaga, disparada do futebol goiano. Então são 3 times que se equivalem entre as suas qualidades e defeitos. Melhor time no momento, para mim, Goiás. Melhor elenco, Atlético. Thiago. 1h24 agora, 1h24 em Goiânia. Na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express, são mais de 20 anos cuidando de você em toda a linha de pneus de carga leve e pesada. Se você precisa de pneus novos ou recapados, ligue agora. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 3272-1881. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial Agel APC, referência em vedações de componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas, entrega rápida e suporte especializado. Mais informações pelo site suprema-go.com.br. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. Tá a fim de praticar tiro esportivo em um local bacana? Conheça a Casa dos Apaixonados pelo Tiro Esportivo em Goiás. Estou falando, é claro, do Clube de Tiro Léder Pinheiro. Mande um WhatsApp e conheça. 62984131643. Clube de Tiro Léder Pinheiro. E Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Tá esperando o quê, família? Venha para a Casa do Marceneiro. Precisou, aqui tem. Nós estamos aqui com quase 150 likes, tá, gente? Então vai deixando o teu like no canal do YouTube, Rádio Band News Goiânia. Celso Rabelo tá ligado com a gente, Silvio Bueno Neri. O Vila Nova tem que melhorar jogando. Os atacantes precisam ser mais eficientes, principalmente na finalização. O time precisa de vontade para fazer gols. Matheus, a resposta é simples. Qual elenco está sendo mais exigido por conta de desfalques e que está tendo melhores resultados? Eduardo Davi. O Jean está igual o Samuel Blaustein, da escolinha do professor Raimundo. Ficou parecido mesmo. Ficou parecido. Valdemiro Alves, boa tarde, Tiago. Com todo respeito,
o Jean tomou alguma coisa para falar que o Vila não tem reposição. Abraços. Dalmo, boa tarde. Que dia que esse decano vai elogiar o Vila Nova? Elogia sempre. Matheus Dionísio, atleticano. André Lima, também tá ligado. Enfim, um abraço para essa turma maravilhosa. Obrigado aí demais pelo carinho também, pela audiência. 1h26, Maestro Tim, eu concordo com quase tudo que o Jean Lopes falou. Menos na parte em que ele cita que o Vila Nova não tem reposição. Para mim, o Vila tem reposição, sim. O Vila já tem um elenco interessante. E o Vila Nova, para você ter uma ideia, ainda tem o André Luiz, que vai fazer a estreia dele. Então o Vila começa a ter oposições aí, né, dentro do próprio time. Pô, tem um cara jogando ali, mas eu tô aqui olhando, tô olhando a vaga, tô querendo a vaga dele. Né? O Vila Nova tem um Parede que voltou muito bem. O Arilson, há 2, 3 rodadas atrás, foi reserva do time do Vila e pra mim é titularíssimo. Então o Vila já começa a ter uma cara de time, de elenco com cheiro de Série A. O Goiás num caminho muito bom. E o que eu concordo mesmo com o Jean é que pra mim em nomes e na diferença técnica dos times, eu continuo gostando mais do Atlético. O Atlético pra mim tem um elenco assim em nomes. O que faltou até agora foi um treinador. Um treinador, tanto que a gente colocou o Atlético como favorito no Campeonato Goiano, não foi pra frente. Falta de comando, falta de técnico. Copa do Brasil do mesmo jeito, começo de Série B do mesmo jeito. Tá faltando um treinador. E que o Atlético agora tem encontrado aí o Fábio Matias. O time do Atlético é bom, gente. Falta comando. Faltava treinador. Tomara que seja o Fábio Matias. Mas enfim, o que você me fala dessa polêmica, dessa pergunta e principalmente da declaração super consciente do presidente atleticano, que sabe tudo de Série B, né? Sabe todos os caminhos do acesso, o Adson Batista. Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você. Um abraço pros meus amigos Jean Lopes. Jean, não dá ouvido pro Thiago, não. Achei que a mudança no visual ficou muito boa. Um abraço pro meu amigo Danilo Dias ADD. Muito obrigado pelas palavras. Um grande amigo que eu fiz do futebol. Tive a honra e o prazer de te enfrentar e hoje a gente trabalhando junto e eu pude conhecer mais da pessoa maravilhosa que você é. Eu tenho um carinho especial demais por você, Danilo. Um grande abraço para Eduardo Cabral, Pedro Leite, para todos os amigos aqui da Band News das Séries do Esporte. E um abraço também a todos que estão nos acompanhando. Tiagão, você vai lembrar, no início do ano, nós falamos algumas vezes aqui em relação aos 3 elencos. E para mim os 3 elencos eles eram bem parecidos. O Atlético no início faltava uma qualidade maior, um elenco maior. Tinha um time forte, manteve uma base muito interessante do ano passado, mas faltava um elenco. Durante o Campeonato Goiano foi se reforçando, foram contratados alguns jogadores, a gente pode colocar Marcelinho, o Potker, o Matheus Felipe, zagueiro, mas esse elenco do Atlético ainda não deu a liga necessária. Tem bons nomes, concordo com você, com o Jean, pra mim tem bons nomes, mas você perdeu o Ronaldo, veio o Vladimir, bom goleiro também, mas a gente não viu um Romão, que pra mim era um baita de um jogador, conseguiu jogar bem nessa temporada. O Shailon ainda não jogou, inclusive está lesionado. O Caio Dantas não foi o Caio Dantas que a gente estava imaginando de outros times por onde ele passou. Então o elenco do Atlético ele não é ruim, aí eu concordo com o Adson Batista. Só que ainda não deu aquela liga necessária, não mostrou nem no Campeonato Goiano, nem na Copa do Brasil e nem no Brasileiro ainda ser esse elenco forte. Falta também, concordo em relação ao treinador, mas nesse momento, para mim, o elenco do Atlético não está mostrando essa força necessária para concorrer com o Vila Atlético. E Vila e Atlético, para mim, tem uma semelhança muito grande. Os dois times têm bons times. Você vê que o Goiás, quando tem o seu time principal, ele vai muito bem. O time principal do Vila Nova, da mesma forma. O Vila está passando por alguns problemas de lesões recorrentes, principalmente alguns jogadores importantes, Igor Henrique, Todinho, já se lesionaram algumas vezes. Teve o Emerson Urso, que perdeu aí durante o Campeonato Goiano. Consegue agora a volta do Guilherme Parede e é um reforço muito grande para esse elenco do Vila Nova. Então eu vejo que o elenco do Vila também não é ruim. O elenco do Vila é bom, precisa de estar completo. Quando você começa a perder umas peças ou outras ali, é lógico que cai a qualidade, assim como nas substituições. Aí entra Vila e Goiás. Quando os técnicos, tanto o Mancini como o Lacerda no Vila Nova, precisa de mudar, o time deixa a desejar. O time cai a qualidade no segundo tempo ali, as mexidas, a gente viu isso do Vila em vários jogos, a gente viu isso inclusive na última rodada, se a gente pegar contra o Atlético Paranaense, tirou ali tirou o Todinho e o Guilherme Parede, teve que fazer outras substituições, o time caiu, o Atlético Paranaense pressionou até o final, o Goiás da mesma forma em relação ao Paysandu, quando fez as mudanças ali, o rendimento caiu no segundo tempo. Então eu vejo 2 elencos muito parecidos, 2 times fortes, né, à toa que é primeiro e segundo colocado, então eu vejo esses 2 à frente do Atlético hoje, mas até pela questão de treinador e
na minha visão, o Goiás tem o melhor treinador da Série B, o Goiás ficaria, nesse momento, um pouquinho à frente dos demais. Perfeito. 1h31 agora. Perfeita análise aqui também do Maestro Tim. Thiago. Muito boa mesmo, perfeita. 1h31, debate das feras, oferecimento Belcar, um ano sem pagar parcelas do financiamento, taxa zero, revisões de graça e bônus de R$32 mil. Venha para Belcar Veículos, boa de negócio. Portas de Aço Goiás marcam golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. Da Nove Restaurante, sabor e qualidade, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, venha para a Camargo, parceira de quem produz. E Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas, ligue agora. 3091-5050, não tem praga que aguenta. 130 likes, gente. Precisamos bater os 450, dá aquela fortalecida, tá? Daqui a pouco tem tema no Vila Nova, daqui a pouco tema no Goiás e tema também no time do Atlético. O G. Lopes pediu a palavra, lembrando que o Like Band News é para Like Imóveis, né? A principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Hudson, Thiago, anota aí, o Atlético briga pelo título. Hudson, tá anotado, cara, eu penso rigorosamente igual a você. Até porque o Atlético, mesmo estando numa fase ruim, com a falta de resultados, ele tá muito perto do G4. A diferença é muito pequena. A diferença hoje, é 2 jogos o Atlético tá nas cabeças. E a situação do Atlético... E ele tem uma sequência agora, Tim, de confrontos diretos, Isso. né? Continua tendo. Vamos Já foram 2 jogos, 3. Vai ser o trabalho do Fábio Matias agora chegando, né, no Atlético, se ele vai conseguir fazer o que os outros não conseguiram. Parece que ele chegou bem, viu? Tomara que ele consiga aí. Tanto que ontem, até pro Jean dar a opinião dele também, ontem nós comentamos a respeito de contratações, e naquele momento ontem, nós que estávamos aqui fomos unânimes que o Atlético precisa de mais contratação, um pouquinho mais do que Vila e Goiás. Muita coisa também, né? Pouquinha coisa. Mas nesse ponto, a partir do momento que a gente coloca essa situação, né, na minha visão, ontem era eu, Danilo e o Matheus que estávamos aqui, tivemos a mesma visão de, o Atlético precisa de um pouquinho mais do que Vila e Goiás hoje, então automaticamente a gente vê que o elenco carece um pouquinho mais, uma necessidade maior, até porque também no Atlético tinha a expectativa de grandes jogadores que fazem parte do elenco, mas que estão machucados. Aí a gente pode pegar o Arauz, a gente tinha uma expectativa grande em cima do Arauz. Quando contratou o Wallace chegou para ser aquele xerifão no sistema defensivo, e agora que ele está começando aí no banco de reserva, longe ainda, né, de atuar, então tem essa carência ainda no elenco da equipe do Atlético. Muito bem, 1h33 agora, o Jean Lopes pediu a palavra, ele fala, mas antes eu tenho que dar um recado para você, da Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. Mais de 50 mil itens à pronta entrega, certificação ISO 9001, selo do Inmetro e mais de 90 dias de garantia. 6239285114. Sopema GO, 100% confiança. 1h33 da tarde, debate das Seras, o melhor debate de 10 do rádio brasileiro. Oferecimento Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Na Vez Aparecida, novo Citroën Aircross 2025, SUV mais charmoso da categoria, a partir de R$ 109.990. Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Gente, Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Pronto atendimento 24 horas, atendimento completo, resolutivo e de excelência para você e para sua família. 3414-4000. Peças em Goiás? Tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 26 anos do mercado. Peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. Ligue agora. 3280-8383. São 3 lojas na Grande Goiânia. Tem loja no Garavelo, no setor dos Afonsos e no setor rodoviário. Ligue, peça pelo telefone, o atendimento é sensacional. 3280-8383. Casa Martim do Shopping Los Andes, novo conceito de panificadora. Saboreie com a gente momentos maravilhosos. Faça parte da nossa história. Casa Martinho, na Avenida Olinda 9B0, Parque Los Andes. IGP Car Centro Automotivo, troca de óleo tá bombando. Ouvinte Band News ganha 1 litro de óleo totalmente de graça. Diga que é ouvinte da rádio mais barrista do seu rádio e participe da promoção. Avenida TB3, Jardim América, 62 3515 7004. Fala, Jean, pra gente matar o assunto aqui. 1h35. Então, Thiago, você perguntou qual é o melhor elenco. Você não me perguntou quem está tendo o melhor desempenho. Você não me perguntou qual time está jogando melhor. Obviamente, são Goiás e Vila Nova. Eles estão, inclusive, na liderança e vice-liderança do campeonato da Série B. Elenco, o Atlético tem um elenco tão bom, tão completo, que mesmo perdendo vários de seus principais jogadores contundidos, o time ainda consegue ter, digamos, ele consegue ser competitivo na competição. O Atlético não está contando com o Shailon, com o Caio Dantas, não contou a maior parte do tempo com o Potker, perdeu o Matheus Felipe durante muitas rodadas, o zagueiro Alisson, um zagueiro internacional que já jogou até no Napoli, não conseguiu ainda entrar em condições de jogo, faz parte do elenco.
O William Maranhão ficou várias partidas fora, entrou contra o Avaí, era o melhor jogador disparado em campo, teve uma contusão muscular novamente. Então você imagina um time perder 5, 6 jogadores desse nível e ainda conseguir ser competitivo. Será que Goiás e Vila, se perdessem 5, 6 jogadores dos seus principais, dos melhores dos times, eles conseguiriam jogar como estão jogando? Eu acho que não. Então é por isso que eu acho que o Atlético tem o melhor elenco, porque perde jogadores desse nível e consegue ter reposição que segura a bronca, né? Então, melhor elenco, repita, do Atlético. Agora, quem tá jogando melhor na competição é Goiás e Vila, respectivamente. Tanto é que um é primeiro, o outro é segundo.